a brasileira Spark, de marketing de influência, anunciou a aquisição da Human Data, uma startup de inteligência artificial e ciência de dados, por 8 milhões de reais. Isso mostra que a Creator Economy, ou a economia criativa, tem se tornado um setor aquecido que vai muito além do universo dos influenciadores. Nós vamos conversar com Rafael Coca, fundador e co-CEO da Spark. Rafael, em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui no Business. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é, afinal, o Creator Economy e também qual que é o peso econômico desse setor, que é um setor, eu quero que você tenha na sua cabeça que a nossa audiência não é formada só pelo pessoal de marketing, ela é formada por uma audiência aí que é interessada pelos mais variados setores e que muitas vezes não conhece o que é esse seu setor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Business. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui falando sobre essa indústria tão pujante, da qual eu faço parte há 11 anos. Eu sou publicitário, eu estou há mais de 20 anos no mercado, mas os últimos 10 integralmente dedicado a explorar a Creator Economy. E primeiro falar que é uma escala global aí que vai alcançar 480 bilhões de dólares até 2027, isso são dados da Goldman Sachs. E a economia dos criadores é toda essa economia que ela surgiu e é contabilizada hoje ao redor dos criadores de conteúdo. Muito mais facilmente identificada por todos aqui pela audiência como os influenciadores nas redes sociais, mas não só falando do potencial de dinheiro levantado junto às marcas, mas a gente fala aí dos creators que criaram seus próprios produtos, da monetização que eles têm junto às redes sociais de conteúdo através da audiência que é gerada, de toda a cadeia econômica que gira ao redor dos criadores de conteúdo, muitos deles nativos digitais, né? Aquelas figuras que não necessariamente foram criadas e se tornaram conhecidas a partir de meios tradicionais. Então, surgiu na televisão e passou a ter um perfil na rede social, mas muitos deles que nasceram nas redes sociais. Então, esse é o mercado em que estamos inseridos e que cresce muito ano após ano, a partir da maturação das marcas, de entender que marketing de influência não é uma disciplina de nicho, é hoje algo central na estratégia das marcas. Eu brincava que primeiro a gente estava chegando na mesa dos CMOs que é os responsáveis por marketing, máxima, né? Exato, a hierarquia máxima do marketing, e hoje a gente está na mesa do CEO. Então você pega de exemplo o Fernando Fernandes, CEO global da Unilever, que recentemente falou que ele ia dar o direcional para que passassem a investir 20 vezes mais em influenciadores. Agora, vamos trazer a notícia quente, a notícia dos últimos dias sobre a compra dessa startup de inteligência artificial. Qual que foi o objetivo dessa compra, esse movimento, né, de vocês, né, você representando aí a companhia, Rafael? Esse movimento busca o quê? Olha, Bruno, primeiro é um movimento de fortalecimento da companhia em termos de atração desses talentos que estão com a gente agora, criando a empresa. Então, tem um termo em inglês que é o acqui-hire, que junta aquisição com contratação. Isso fez com que a gente imediatamente anabolizasse o nosso potencial de aplicação da inteligência artificial para gerar dados, visualização de dados, modelagem de dados. Então, a gente enxergou que seria um movimento oportuno para a empresa de internalizar a Human Data, que já vinha com um trabalho focado no marketing de influência há 3 anos, de maneira que, com isso, a Spark, ela anaboliza a sua capacidade de aplicar a inteligência artificial para fazer modelagem e gestão de dados voltados ao marketing de influência dessa maneira, gerando melhores estratégias, transformando dados em insights, transformando informações mais rápidas em decisões, tudo isso voltado para trazer o melhor retorno para as marcas que são os nossos clientes. Vocês surgiram em 2014, é isso? Exato. 2014 a empresa, a startup foi fundada. Quais foram, ou se você puder falar pelo menos a maior mudança desde 2014
no setor foi qual? Bruno, eu diria que foi justamente essa transição de ser uma disciplina de nicho para uma disciplina estratégica. Tá. Então, falar, não é mais algo tático, é algo estratégico. Você tem hoje muitas empresas que depositam muito mais dinheiro da sua verba de comunicação em redes sociais, em influenciadores, do que em outros meios tradicionais. Isso mudou consideravelmente de 10 anos atrás, quando a gente começou, quando ainda era, a gente chamava de uma legalzice. Vamos ver, influenciador, põe influenciador aí, pega a campanha que eu criei, adapta para influenciador. Então, uma grande mudança foi a maturidade do mercado e entender o potencial dos influenciadores e dos criadores de conteúdo estarem no centro da estratégia. Teve uma necessidade de mercado naquela época, né, em 2014, que fez você fundar a empresa? Porque hoje, 2025, é fácil você falar de rede social. Em 2014 não era tão simples assim, principalmente falando no setor corporativo, né, Rafael? Exato. Em 2014 não tinha o termo influencer marketing, falava-se em blogueiro, falava-se que muita rede social ia surgir e sumir, como de fato aconteceu, mas a nossa crença, minha e do meu cofundador, o Rafael Pinho, era de que as pessoas seguiriam se conectando através das redes sociais, independente de qual plataforma, e que as conversas genuínas nas redes sociais sempre seriam de pessoas para pessoas. Portanto, as marcas iriam encontrar maneira de entrar nessa conversa que vai acontecer de pessoa para pessoa. E, felizmente, essa tese se comprovou verdadeira, né? Tantas redes sociais que surgem e somem, mas esse efeito da conexão via as plataformas continua. E a nossa visão lá atrás, enquanto publicitários que trabalhamos em agências tradicionais, criando campanhas para os meios tradicionais, é que ainda não existia, ou era muito incipiente, as empresas voltadas a dar esse tipo de suporte para as marcas, de entender que o tripé era sobre criatividade, sobre excelência operacional e sobre tecnologia, dentro de um business de conteúdo. Agora, voltando muito brevemente sobre a notícia, né, sobre a compra da startup de AI, você falou muito sobre os dados, corretamente. Qual que é o papel hoje dos dados no dia a dia de vocês? Olha, a gente fala aqui que um dos pilares da empresa hoje é ser data smart, no sentido de que somos inteligentes a partir dos dados, e isso está em todas as pontas. Então, não só em eu ter um histórico de quantos influenciadores eu contrato, qual é a modelagem que eu uso para precificar aquela entrega, qual foi, de fato, o retorno que eu tive sobre o investimento, mas no momento em que a gente tem esse volume de dinheiro, como eu coloquei, girando dentro das marcas, né, um mercado de quase $500 bilhão, é natural que os CEOs, CMO, quem está assinando cheques, cada vez mais estejam questionando qual é o retorno que ele está tendo naquele investimento. Então, o uso de dados na disciplina, ele é diário, ele está inerente à maturação do mercado, porque ele só cresce tanto porque tem sido possível mensurar e comprovar resultado. Tem um setor que está mais amadurecido, setor dos influenciadores, né? Porque há uma série de segmentos dentro desse setor dos influenciadores, né? Setor de moda, financeiro, enfim, os mais variados interesses do público. Tem um que é a preferência nacional, Rafael? Tem um? Vou responder dessa maneira. Não sei se é causa ou consequência, mas o setor de bens de consumo, e especificamente o de beleza, ele é o mais aquecido, então naturalmente a gente viu despontar muitos dos nativos digitais, que são essas pessoas que falam de produtos de beleza, de rotina de beleza, de técnicas. Então, não obstante que a gente tem tantos casos de sucesso hoje... Aqueles de fazer maquiagem, tá tudo incluído nisso. Exato. Mas eu lembro que isso já faz tempo que faz sucesso, continua com sucesso. Continua, sim. Tanto que eu vejo que aí a maturidade do segmento é você ver grandes marcas, a Hailey Bieber, por exemplo, a esposa do Justin Bieber, que criou uma marca e vendeu por mais de $1 bilhão. E esse é o segmento que eu acho que tem mais impacto hoje dos influenciadores, mas também é interessante a sua pergunta, porque nesses últimos 10 anos,
A gente teve situações que ainda não tinham segmentos da indústria que usavam influenciadores. Isso eu já não consigo mais falar. A gente tem empresa de agro que usa influenciador, a gente tem produtos, serviços, a gente tem toda a natureza, toda a sorte de produtos que as pessoas consomem sendo ativadas através de influenciadores. E isso propiciou também, isso que eu falo, não sei se é causa ou consequência, o surgimento dos mais diversos nichos de influenciadores. Os que são autoridades para falar de saúde, de finanças, os que estão falando sobre lifestyle, os que são de humor e criaram canais muito fortes. Então, realmente, a economia criativa, ela, a partir das plataformas sociais, ela deu voz, ela deu oportunidade para muita gente criar o seu próprio império de comunicação. E as marcas estão de olho em onde está a audiência. Conforme a audiência está nessas pessoas, está nessas comunidades, é lá que as marcas querem estar para falar com o seu público de interesse. Muito bem, nós conversamos com Rafael Coca, co-CEO e fundador da Spark. Obrigado pela presença aqui no estúdio. No estúdio não, remotamente, mas que foi uma entrevista muito clara sobre esse setor pujante, ainda mais com a notícia da compra aí dessa startup de AI. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo espaço, Bruno. Parabéns pelo programa, Obrigado. como eu te falei. Sou fã, acompanho e obrigado pelo espaço aqui.